Salmo 33, 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem, que obedecem, que respeitam, que reverenciam o Senhor. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então o justo, aquele que foi justificado, aquele que anda segundo a palavra, ele tem a atenção do Senhor, né? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas só aos justos e os obedientes que Deus tem observado? Vejamos aqui em Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então os olhos do Senhor estão sobre todos, bons e maus. Deus, Ele é o maior e melhor observador de pessoas. E nós temos observado as pessoas? Irmãos, nesse exato momento Deus está nos observando. E Ele nos observa sempre com bons propósitos. Ele nos observa para nos abençoar. Ele nos observa para nos aperfeiçoar. Ele nos observa para endireitar os nossos caminhos, nos corrigir. E nós, imitadores, discípulos do Senhor, também devemos ser bons observadores de pessoas, mas com o mesmo objetivo: abençoar as pessoas, ver a necessidade das pessoas, ajudá-las nos momentos difíceis e impedir que essas pessoas se prejudiquem e impedir que essas pessoas nos prejudiquem. Nós devemos ser bons observadores de pessoas. Observe o seu filho, a sua filha. Hoje em dia você tem visto na mídia tantas notícias de crianças que mudam de comportamento e o pai não observa. Não observa que tem algo errado na escola ou na creche, em qualquer outro lugar. Não atenta para os filhos. Observe as pessoas para ajudá-las. Não só os entes queridos, mas as pessoas que Deus te coloca, que coloca em torno de ti, pessoas que te cercam. Mas tem um outro que está nos observando. Jó, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, Deus fala com o inimigo: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Por que ele rodeava e passeava pela terra? Observando pessoas. Satanás rodeia, passeia e observa as pessoas. Para quê? Para descobrir brechas, falhas, para atacar as pessoas. Ele tem um único propósito: matar, roubar e destruir. Ele quer te roubar a sua salvação e te destruir. E ele quer te matar quando você estiver longe do Senhor. Ele quer atingir todos, mas principalmente aquele que está distante do Senhor, porque esse não tem a salvação, ele vai encontrar a destruição. Então Satanás também observa pessoas. Então vigie, tome cuidado. Você está sendo observado pelo inimigo também. Irmãos, o diabo também usa a estratégia da observação que Deus usa com todos. E aqui no versículo 8 diz: e diz o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Irmãos, Deus observava Jó. E não só por isso. Deus observava as fraquezas de Jó. Sabia do medo de Jó, da covardia de Jó em perder tudo.
E Deus permitiu ao inimigo tocar no Jó para corrigir uma falha do Jó. E Deus permitiu, por quê? Porque Deus sabia que Jó resistiria à tentação. Senão, ele não permitiria. Ele trabalharia em Jó até permitir. Então, quando Deus permite, Ele sabe que nós podemos aguentar. Porque quando nós não podemos mais aguentar, a palavra diz que Deus dá o escape. Então, por isso que Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó. Então, observe na palavra de Deus que o acusador, ele pede permissão a Deus para nos tentar. Se você é de Deus, se você não está cultuando demônios, espíritos, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Então, observe no texto de Jó o agir de Deus na vida de Jó e na sua vida. Não existe coincidências na vida de um cristão fiel. Tudo tem um propósito, tudo tem uma preparação de Deus. E o propósito de Deus, no caso de Jó, primeiro, tirar o medo de Jó. Segundo, dar tudo em dobro para ele. Então nós temos que observar, principalmente, a palavra de Deus, as pessoas da palavra de Deus e as pessoas que nos cercam. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, o que ele estava fazendo? Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O Senhor sabia quanto os ricos tinham dado. O Senhor sabia quanto a viúva tinha dado. O Senhor sabia que aquilo que a viúva deu era todo o seu sustento. Ele nos informa aqui. Como que o Senhor sabia de tudo isso? Ele sabia porque ele observava tudo e ele observava todos. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para abençoar. O Senhor Jesus é o maior observador. Sempre foi. Ele observava tudo. E a viúva também observava. Por que ela observava? Porque ela decidiu ficar na dependência de Deus. Ela observava o exemplo de pessoas da palavra de Deus. Ela observou a ordem que o Senhor deu a um jovem rico. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e venha e dependa de mim. Ela observou o que aconteceu nas Escrituras com a viúva de Sarepta de Sidom, que entregou seu último sustento ao profeta de Deus e teve multiplicação na sua vida. Observe as pessoas da palavra de Deus. Haja de acordo com que essas pessoas agiram e tiveram bênção. Aquela viúva não era louca. Imagina entregar 2 moedinhas, que não ia significar muita coisa para a obra, valor pequeno, mas que significava muito para ela. Ela sabia que para Deus a oferta tem que ter qualidade, tem que custar caro para você. Deus não quer só o seu tempo, Ele quer o seu melhor tempo. Deus quer a sua primícia. Eu lembro que tem pessoas que tinham chamado de Deus e tinham uma atividade, um trabalho, um negócio, e estavam prosperando, crescendo, crescendo. E no momento de maior crescimento, Deus chamava:
Por quê? Porque ela era impelida a abrir mão de coisas que não eram migalhas, coisas qualquer, algo importante. Pedro teve a melhor pescaria da sua vida. E sabe o que aconteceu? No momento que ele teve a melhor pescaria, o Senhor o chamou. E ele largou tudo. Ele falou: Senhor, nunca pesquei dessa maneira. Agora que nós vamos vender, nós vamos prosperar no chão? Não. Largou tudo e seguiu o Senhor. Eu lembro o testemunho do meu pastor, lá de Ipiranga, que ele chegou com o líder dele e falou: olha, eu acho que eu vou fazer a obra de Deus mesmo. E o líder dele perguntou: por que você vai fazer? Ah, porque eu estou perdendo todos os meus clientes. Eu acho que Deus está tirando todos os meus clientes para eu fazer a obra. Aí o líder dele falou: você acha que Deus é bandido? Deus vai te chamar quando você estiver prosperando, não quando você não tiver nada para largar. Porque Deus quer a sua primícia, o seu melhor tempo. Deus quer o seu Isaac. E aquele que observa o agir de Deus, ele entrega o Isaac e recebe de Deus aquilo que recebeu Abraão, aquilo que recebeu Pedro. A viúva não era louca, ela era uma boa observadora da palavra. Louco é quem não depende de Deus. Louco é quem não observa nada. Segundo Reis 4:9. E ela disse a seu marido, aqui a mulher sunamita falando: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, as pessoas estão nos observando, se você é de Deus ou se você é um crente de Araque, né? Entenda, a sunamita observou que Eliseu era um homem de Deus, preparou um quarto para ele, tudo. As pessoas nos observam. E você tem observado as pessoas? Pessoas que te cercam. Tem pessoas que te cercam que têm necessidades. Tem pessoas que te cercam que estão ávidas pela palavra de Deus. Observe isso. Observe as intenções do coração. Observe a fidelidade das pessoas. Observe as atitudes das pessoas. Irmãos, eu por várias vezes pensei em cancelar o meu Facebook. Mas aí, meditando, eu vi uma oportunidade de levar a palavra, colocar as mensagens. Mas aí eu vejo as coisas que algumas pessoas colocam. Eu observo isso. Eu falo: essa pessoa está longe da conversão. Irmãos, rede social hoje, você é observado e tem que dar um bom testemunho. E você observa também. Tem pessoas que você vê, essa pessoa não está bem, está com algumas coisas que tem uma revolta interior, tá, alguma coisa assim, tá? É claro que tem muita bobagem que você nem olha, mas às vezes você tem que ver a necessidade da pessoa, né? E a gente tem que observar tudo, fazer como o Senhor Jesus fazia, observar tudo e todos. Você vai agir melhor, você vai avançar mais, você vai conquistar mais. O Senhor chamou os seus discípulos, o texto diz, e chamando os seus discípulos, para que o Senhor chamou os discípulos? Para que eles observassem. Então, o Senhor está te chamando hoje para você observar as coisas. Faça como o Senhor, observe. O Senhor nos mostra muitas coisas. Tem coisas que Deus está cansado de te mostrar e você não vê. Você fica com algo na cabeça, algo que você imaginou. Está que nem Naamã. Vou chegar lá, ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai mandar o espírito da lepra sair, eu vou ficar curado. Está tentando imaginar como Deus vai agir.
E não observa que Deus está agindo. Mas da maneira dele, ele é soberano, não é da sua maneira. Entendam? Deus nos mostra muitas coisas. Observe. Preste atenção. Mas saiba, não tire conclusões precipitadas. Observe muito bem. Meu primeiro pastor, ele tinha uma fábrica de chinelos. E uma vez ele participou de um leilão de matéria-prima. Então tinha um lote de matéria-prima lá. Todo mundo olhou, né? Tinha um relatório dizendo quanto tinha de material. Falou, é o lote todo, tem que pagar pelo lote todo. E estava escrito quanto tinha lá. E aí começaram os lances. Aí ele pegou e deu um lance mais elevado. Arrematou o lote. Por quê? Porque ele foi lá, ele observou. E ele viu que aquilo que estava escrito era aquém daquilo que estava lá. Pela observação, ele viu que tinha muito mais do que está escrito. Dito e feito. Recebeu o material da empresa dele, mandou contar e tinha muito mais do que aquilo que estava escrito. Porque ele observou. Os outros não observaram, acreditaram naquilo que estava escrito. Tem que observar, irmãos. Não perca oportunidade de observar as coisas. Observe valores. Observe para não cair em ciladas. Está cheio de golpes hoje em dia. Não, peraí, isso está... Vamos observar, vamos ver isso. E não cair em ciladas, irmãos. Irmãos, na natureza, a gente tem o leão como um exemplo de caçador. Mas todos os caçadores, ele tem algumas características, algumas habilidades, dependendo aí da sua linhagem. Força, velocidade, garra, olfato, uma série de coisas. Mas todo bom caçador é um bom observador. O leão, antes de atacar a presa, ele fica observando. Ele olha o rebanho, ele observa. Ele não vai atacar o rebanho todo. Ele observa lá a mais frágil, a mais lenta, e ele vai cercando, cercando. E só ataca depois de observar muito. A caça usa a mesma estratégia. Ela está lá comendo, está bebendo água, mas ela está observando. No menor movimento, ela dispara, sai. Porque é sobrevivência. A observação é fundamental para um caçador. E é fundamental para a sobrevivência da caça também. Nós temos que fazer como o Senhor. Ser ótimos observadores. João 13, 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Satanás tinha acesso ao coração de Judas. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. O Senhor Jesus disse: tem um traidor no meio de nós. E os discípulos não sabiam quem era o traidor, porque eram maus observadores. Se fossem bons observadores, falaram: tem alguma coisa errada com esse Judas. Ele está conversando muito aí com os sacerdotes, com os judeus. De vez em quando ele dá uma sumida. Quando o Senhor Jesus falou dos pobres, ele falou que podia vender o perfume e dar. Tem que observar, irmãos. E não para condenar. Tem que observar para ajudar. Para ajudar. Porque essas pessoas estão na mão do diabo. O Judas estava na mão de Satanás. Satanás entrou no coração de Judas. Logo em seguida. Irmãos, nós temos que ser abençoadores. Às vezes tem pessoas aí que estão desmanchando do seu lado, você não observa. E como eu falei no início, às vezes um filho
está sendo prejudicado na escola, sofrendo bullying, ou está numa creche onde está sendo torturado, ou abusado, e ninguém observa. O pai e a mãe atento, ele observa, não, isso não é comportamento do meu filho, está acontecendo alguma coisa. Mas tem pais que não ligam. Tem que observar, irmãos. Nós não podemos ser alienados. Nós não podemos viver no mundo da lua. Observe tudo e todos. O Senhor observava. E principalmente ele atentava às revelações do Espírito Santo. Irmãos, um bom observador, raramente, não que ele não vai acontecer isso com ele, mas raramente ele é surpreendido por traição, ingratidão, injustiça, por quedas de pessoas. Caiu fulano. Um bom observador já fala, Deus vai tratar, vai chegar um dia que Deus vai tratar. Entende? Observe o que o Espírito Santo de Deus tem te revelado. Observe o potencial da semente de mostarda, o potencial de tudo. Observe o pastor. Não só você está precisando de ajuda e de oração, mas observe se ele é de Deus ou se é um falso profeta. Tem que observar. Sabe por que existem seitas hoje? Porque as pessoas não observam as incoerências. As pessoas não observam os frutos. E começam a seguir alguma coisa sem observar, sem atentar. Observe tudo. Observe, irmãos. Meninas, observe esse namoradinho que te encantou. Observe. Para depois você não ter que passar a vida toda lamentando. Observe que esse príncipe pode ser um sapo. Tem que observar, irmãos. Mas eu não vou duvidar. Não. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:5. É claro que a gente tem que entender que tem pessoas, todas as pessoas falham, erram, mas sistematicamente você tem que observar. Você tem que observar se é algo pontual ou se é algo rotineiro. E o pastor também deve observar tudo. Deve observar todos na obra. E se observar, estou falando demais, estou falando duro demais, não estou dando atenção. Tem que se observar e observar a necessidade das ovelhas. Às vezes tem uma ovelha com a patinha machucada e o pastor não observa. Observe para não perder oportunidades. Observe para não cometer injustiças. Mas eu me decepcionei, porque não observei algumas coisas. Falha. Tem que observar melhor. João 1:48. E tem que observar também, irmãos, que cada um está num quilômetro do Evangelho. Tem alguns que estão no começo e não têm entendimento. Tem outros que têm um pouquinho mais de entendimento. E tem outros que estão mais firmes na fé. Esse você pode sentar a lenha que ele aguenta e sabe, entende e sabe que é para o bem. É que tem que observar isso. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a ele: eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. O Senhor estava observando Natanael, não tinha nem chamado Natanael. Natanael depois foi o Bartolomeu. Observe que o Senhor muda a identidade. Aqueles que conhecem o Senhor têm que se tornar uma nova criatura. Natanael se transformou em Bartolomeu, como Levi em Mateus, como o Dídimo no Tomé, e vai por aí afora. Então, antes de se aproximar, o Senhor observava Natanael orando. Quando você está orando, Deus está te observando. Ele te observa em todos os momentos, mas principalmente nos momentos que você clama,
nos momentos que você ora, que você conversa com Ele, Ele dá atenção. O Senhor observava as pessoas antes de curá-las, antes de exortá-las. O Senhor pregando, o Senhor estava pregando aqui. As pessoas estavam encurralando. Aqui está o mar atrás, aqui estão as pessoas, o Senhor estava pregando. As pessoas cercando o Senhor, encurralando. E o Senhor observou que tinham pessoas lavando a rede, que o barco estava disponível. Pegou o barco, colocou na água, continuou pregando aí sem ser mais encurralado, porque ninguém ia entrar na água, né? Ele observou, enquanto pregava, que tinham pessoas que estavam frustradas lavando as redes porque não tinham pescado nada. Seja um bom observador como o Senhor. Se você for um bom observador, você não vai perder oportunidades. Às vezes, você clama para Deus oportunidades, bênçãos, ela passa na sua cara e você não vê. Você perde a oportunidade. Aí fica clamando por algo que Deus já deu, que Deus já mandou, e você não tem observado. Então, observe as pessoas, evangelize, abençoe as pessoas. Hoje em dia, com esses aparelhinhos que surgiram aí, tablet, netphone, vai por aí afora, as pessoas não estão prestando mais atenção em nada, não observam nada. Outro dia, estava lá para marcar uma consulta, um monte de gente esperando ser chamado. Eu entrei na sala, eu fui marcar também. Eu olhei, estava todo mundo. Aí a menina chamou, fulano e tal. Fulano e tal. Tem alguém chamado aí? Aí a pessoa acordou. Não observa nada. Não observa nada. E os amigos do alheio, esses observam. Eles ficam observando. Eles observam as pessoas que não observam. Eles observam as pessoas que estão distraídas. E vão lá e pegam. Satanás observa para roubar. Ladrões influenciados por Satanás observam para roubar. E as pessoas estão alienadas, não prestam atenção. Observe. Se observe. Observe o seu corpo. Tem um sintoma diferente? Observe. Observe a sua saúde. Observe as suas atitudes. Observe a ação de Deus na sua vida. Deus está agindo na sua vida e você não tem observado. Não existe coincidências com Deus. Observe o mover de Deus. Observe os propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem propósito, você não está observando. A observação é uma grande estratégia de Deus. Era uma grande estratégia do Senhor Jesus. Tão vitoriosa que até o inimigo imita. Se você quer ter vitórias, se quer avançar, se você não quer perder oportunidades, se você quer ser mais que vencedor, você tem que observar tudo. Tem que observar. Bênçãos virão. E você vai ser um abençoador. Porque não é só observar para benefício próprio. É observar para ajudar as pessoas. Observar para dar frutos para Deus. A observação é uma grande estratégia. Não podemos ser alienados. Temos que estar como o Senhor Jesus, atento a tudo. O Senhor Jesus via, observava a malícia quando as pessoas falavam, quando as pessoas se aproximavam. Via sinceridade, via humildade. Nós temos que ser bons. Tem pessoas que estão desmanchando do nosso lado e nós não podemos fazer, porque se Deus colocou do nosso lado é para que nós possamos ajudar. E a gente não observa, a gente não vê isso. Tem pessoas que estão nos prejudicando e a gente não observa, não vê isso. Tem entes queridos nossos que estão sendo prejudicados e a gente não observa. A observação é uma grande estratégia de Deus. Que sejamos bons observadores, assim como o Senhor era. Amém, igreja? Vamos orar.